Olá pessoal, gente amiga do curso de Nutrição e Dietética para estudantes do curso técnico de enfermagem, mas que também pode ser ampliado para o técnico de Nutrição e Dietética e outros cursos técnicos da área de saúde que deseja, por alguma intencionalidade, seja ela qual for, ter conhecimentos básicos sobre nutrição e dietética. Na nossa videoaula anterior, que foi a videoaula número 5, nós começamos a discutir os fatores que influenciam e ou determinam o padrão alimentar de uma pessoa, de uma família, de uma localidade, de uma região ou do país, né? E aí nós falamos sobre os seguintes fatores: o acesso ao alimento, a disponibilidade do alimento, a informação sobre o alimento, a influência da propaganda e dos pares para que um grupo, uma pessoa, uma família mantenha ou incorpore um alimento ao seu padrão alimentar, ou um tipo de comida, ou um tipo de cozinhar. Os alimentos, os aspectos econômicos, né? Os alimentos que cabem no orçamento doméstico, os aspectos culturais, históricos, religiosos, filosóficos, e vemos que às vezes tem mais de um aspecto ali envolvido, ou que um acabou vindo de um outro, né? E vimos a importância do flavor, tanto para a aceitação de novos alimentos e manutenção de alimentos e comidas no seu padrão alimentar, ou até o afastamento, né? E agora vamos dar continuidade, né? Seria aí a aula 6, né? Nós vamos dar continuidade aos fatores que influenciam e determinam o padrão alimentar de uma família, de uma pessoa, de uma região, de um grupo, enfim, de uma nação. Então, a experiência prévia, né? Você ter experiências prévias com o alimento pode fazer com que você, em algum momento, evoque a memória, ou passe pela mesma situação, e aí você teve experiência e você traga aquele alimento previamente. Então, se você quer incorporar um alimento novo a alguém ou à sua família, né? Você quer ou ao seu paciente, traga ele para comer aquilo, faça em alguns momentos ele ter uma experiência prévia, de preferência prazerosa com aquele alimento, para ele conhecer o alimento. Não só é importante falar, ter informação, mas mostrar, oferecer, coisa que ele não buscaria, que você ofereceu. Quantas coisas você passou a consumir, ou regularmente, ou com uma certa frequência, que você nunca consumiu e que foi na casa de alguém, ou teve numa festa, ou teve numa recepção, ou simplesmente achou interessante comer e teve uma experiência prévia. Ter experiências prévias reforçam todas as outras várias das outras anteriores, como a própria propaganda. Por isso que tem aspectos publicitários que colocam a pessoa para te seguir. Ela já te chega antes de te informar sobre aquilo, antes de mostrar que de repente aquilo cabe no seu bolso, antes de informar as vantagens daquele alimento ou daquela comida, ela te oferece: prove, veja como é interessante. Então, por isso que tem muitos mercados, ou às vezes no mesmo supermercado, que tem provas de comidas, ou até restaurantes que fazem pequenas provas para você ter uma experiência prévia. Quem fez isso muito bem foi a Nove Cuisine. Você tinha uma cozinha tradicional francesa, até que começou a criar novas formas de se cozinhar, velhos pratos, ou novos alimentos. E aí esse grupo todo da Nova Cuisine começou a fazer uma pequena quantidade de alimentos minimalista, para você provar, ter uma experiência prévia, e aí começar a ressignificar coisas. Eu achava que aquilo não era gostoso, até que é gostoso. E aí você começa a se interessar por ter informação. Então, a experiência prévia, por isso que aí ficou aquela coisa deturpada de que a Nova Cuisine é feita de alimentos em pequena quantidade. Não é em pequena quantidade para você provar uma grande quantidade de alimentos e de repente incorporar aquilo que você gostasse à sua dieta. Então, experimentar algo que de repente você faz parte da campanha de publicidade, porque era algo que o indivíduo por si sozinho não teve interesse de experimentar, e você fez ele experimentar isso. Se cair no gosto dele, você fizer um bom trabalho, né? Então isso também serve no dia a dia do técnico. Então, um belinho, um vinho,
quem nunca comeu aquilo, não sei. Experimenta, isso é bom para você, vai melhorar. Então, mas eu nunca comi isso, vamos lá experimentar? Aí coloca no prato. A mesma coisa daquela cenoura que a criança emburra, que não quer comer aquela cenoura, tu deixa, não, tudo bem, come, deixa aqui, não precisa comer. Aí daqui a pouco ela vai vendo, ela vai provando. Aí com experiência começa a ver que as cenouras não era tão ruim como era a crença dela, que até misturada com o dado alimento, né? Ela não gosta de abóbora, mas misturada o pirezinho de abóbora com olha que delícia, ela com feijão, não, mas eu não gosto de abóbora, não, mas está bem temperadinha, né? De repente você não gosta do doce, adocicado da abóbora, não te cai bem, mas olha só, ela é bem temperadinha, nesse feijãozinho, a mistura, faz, não, só experimenta, e só nesse experimentar, daqui a pouco tem gente comendo abóbora com feijão até hoje, né? Então a experiência prévia é algo importante aí, também para adesão a determinados alimentos. Necessidades especiais, né? Então tem pessoas, por exemplo, que consomem determinados alimentos ou não têm determinados alimentos na sua dieta por conta das necessidades especiais. Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência de lactase não vai beber leite, ou se beber, vai ser sem lactose. Uma pessoa que tem intolerância a glúten não vai fazer dietas que tenham trigo e outros tipos de cereais, porque ela vai passar mal, né? Então, diabéticos, quando ele faz a coisa correta, ele se cuida, ele vai comer aquelas frutas que lhe conferem o menor índice glicêmico, que não aumenta tanto a sua glicemia, e vai deixar de lado, vai rejeitar, ou vai comer numa quantidade muito pequena em situações excepcionais, aquelas que aumentam muito a glicemia, né? Então, as necessidades especiais, ou então o sujeito que come muita massa em determinados dias da semana, porque no dia seguinte ele vai fazer uma competição esportiva de gasto energético grande, então você sempre vai vê-lo comer massa, vai fazer parte daquele dia que antecede ele sempre comer muita massa, né? Ou comer muita proteína, ou muito ovo, porque ele necessita, e às vezes a pessoa pensa que necessidades especiais é só quando a pessoa tem uma limitação por uma doença, uma condição física, não, pode ser uma necessidade aumentada de algo, não para recuperar uma doença, mas aumentada, como por exemplo uma pessoa que tem deficiência de ferro, começa a procurar alimentos ricos em ferro, colocar aquilo no seu dia a dia, para ajudar a medicação a curar-se mais rápido e depois não recair na deficiência, dependendo da causa dela. Então, tem algumas pessoas que são esportistas ou grávidas que precisam de determinar. Tem uma grávida que fez hipertensão, então ela tem que fazer restrição de sal pela hipertensão, uma necessidade especial, mas tem grávida que ela é uma mulher que está amamentando, nem está mais grávida, ela aumenta a quantidade de líquidos, né, toma mais determinados tipos de alimentos, rejeita alguns não por uma doença, mas por uma condição fisiológica daquele momento que ela está passando por lactação. Então são necessidades especiais e quem encara as suas necessidades especiais. Tem gente que finge que não vê e não está aí, mas quem encara e incorpora o hábito alimentar e as comidas já para atender as necessidades especiais, isso também pode fazer a modificação do padrão alimentar de uma pessoa e às vezes de uma família inteira, porque uma pessoa hipertensa e o resto não é hipertenso, geralmente a comida desta família, se a família cuida do hipertenso, o hipertenso também se cuida, vai ser uma família que vai ter um consumo de sal mais reduzido na alimentação, que vai fazer para o outro, e aí quando for comer uma quantidade de sal que todo mundo come, não reduzida, ou até maior, vai rejeitar, porque ela se acostumou, apesar do sal, ser aquela coisa, né, de a pessoa estar ligada à saúde, a pessoa geralmente tem uma afinidade, mas depois de algum tempo ela pode fazer um condicionamento e ter uma comida menos salgada, então isso também implica no padrão alimentar. Fatores emocionais. Tem pessoas, por exemplo, que comem determinadas comidas numa dada época por uma questão, uma situação emocional. Alguns confundem com cultural, né? Por exemplo, no Natal, a família dele, apesar de estar no ambiente quente, em dezembro, tá, o início do verão, aquela efervescência, ambiente quente, em alguns lugares do país mais quente, mas se a pessoa é de uma origem lusitana, por aspectos culturais, de repente já não tem mais ninguém diretamente ligado a Portugal, com aspectos culturais, a pessoa come rabanada, letria, bacalhoada, mais uma bacalhoada com nozes, avelãs, ou seja, até coisas que poderia ter uma versão tropical, com bastante frutas, ou uma bacalhoada sem coisas muito pesadas, não, cheio de batata, de azeite, por questões culturais. Mas, de repente, a sua família mudou, você foi, né,
casou com uma família, com alguém árabe, a sua família não é mais daquela visitante, mas você, no Natal, quando você quer lembrar da família, quando você está saudoso, ou foi um ano que perdeu alguém, e aí você busca aquele alimento como se fosse resgatar. Aí já não é um aspecto cultural. Cultural que você come, que está acostumado, que eu não quis. Não, agora é para resgatar. Então é um aspecto emocional. Ou então quando você quer lembrar de um dado local, ou de uma dada ocasião, em que você comeu um dado prato, alguma coisa você pode, né? Então, toda sexta-feira eu como nhoque, porque eu tenho uma superstição do nhoque da fortuna, que é no dia 29, mas aí meu grupo cultural incorporou isso toda sexta-feira. Sendo dia 29 ou não sendo 29, eu como nhoque. Aí é cultural. Mas vamos supor que você nem saiba mais nada disso, você nem está vivendo mais isso, mas aí você busca, todas as vezes que tu lembra daquela situação, você vai lá e incorpora o nhoque. Então, se você está vivendo uma fase que você está lembrando muito daquilo, você pode buscar muito alimento para atender aquelas necessidades. Então, tá vendo? Tem hora que parece que é cultural, histórico e às vezes é religioso, mas tem algumas situações que é puramente emocional. Você está repetindo o padrão alimentar para tentar buscar aquela emoção, trazer aquilo de volta. Ou o que é mais comum, você procurar coisas ricas em serotonina, alimentos como queijo, vinhos e outros alimentos ricos em serotonina ou ricos em carboidratos, para te dar um up. Quando você está triste, melancólico, você não está deprimido, está triste, melancólico, está passando por um período, então você enche a cara dessas coisas que geralmente são calóricas também. E se você não aumentar a atividade ou exercício físico, você tenderá até a engordar e isso trazer prejuízos. E às vezes, por mais que você veja que está tendo prejuízo, não por uma questão estética, mas por uma questão de saúde, que a obesidade para você não caia bem, você tem a necessidade que se você continuar naquilo, você está na ladeira abaixo, se o seu emocional está muito fragilizado, por mais que você queira aderir àquela situação, você vai ter uma dificuldade muito grande de aderir, que faz algumas pessoas, se não tiver um apoio psicológico junto, às vezes é necessário por questões físicas, né, de doença, fazer uma cirurgia bariátrica, e algumas emagrecem e outras não, porque algumas tomam leite condensado, fura o leite condensado e absorve aquilo, ou seja, um pouco, ela reduz a quantidade, mas acaba colocando uma coisa muito calórica. Então, além da ajuda nutricional, além da cirurgia, ele vai ter que ter um apoio da psicoterapia, porque o que está movendo ele já comer determinados tipos ou comer compulsivamente são aspectos emocionais, é um buraco que ele está preenchendo. Então, se ele reduzir isso, por mais que ele tenha consciência que tem que reduzir, e não resolver esse buraco, não preencher de outra forma, ou fazer a resolução desse buraco, desse vazio, ele fatalmente vai entrar na comida outra vez, porque senão, né, não vai ter um sentido. Então, os aspectos emocionais, tanto pode incorporar numa dada fase da vida, ou em algumas situações, alguns tipos de alimentos, puramente para buscar a sensação de volta, ou para melhorar um período, ainda todas as vezes que antes de prova eu como muito chocolate, porque isso me dá um up, ou até para substituir desprazeres, prazeres da vida que você não tem, outros que não sejam se alimentar, e você substituir aquilo, né? E na nossa sociedade latina, não só latino-americana como latino-europeia, tiveram uma forte influência da árabe, que valoriza o flavor dos alimentos, não que outros não valorizem, mas supervalorizam o comer, a importância de comer. A comida entra aí como um comemorativo, comer para esquecer, comer para melhorar, para substituir alguma coisa que não está legal, né? Comer para fechar o negócio, depois para comemorar o negócio, para esquecer uma tristeza, porque aí você vai estimular, a comida não dá prazer, vai estimular. Então, você pode comer de maneira exagerada ou comer determinados tipos de alimentos ou determinados tipos de alimentos de maneira exagerada, ter múltiplas refeições, ter um padrão modificado, tanto para o bem quanto para o mal, pelos fatores emocionais, né? E agora, nós vimos então aí todos os fatores que influenciam o padrão alimentar de uma pessoa, de uma família, de um grupo, de uma nação. E agora vamos especificamente pela escolha pelos funcionais. O que são alimentos funcionais? São alimentos que, junto com outras formas de tratamento,
são coadjuvantes no tratamento de alguém. Né? Não é no tratamento de alguém porque eu não posso comer aquilo. Não, é assim, eu tenho uma situação, seja lá qual for, gastroenterológica, ou metabólica, ou endócrino metabólica, ou neurológica, que me faz ter constipação intestinal. Então, muitas das vezes, além da medicação, além de tentar resolver a causa básica, ou às vezes é um padrão emocionológico, por exemplo, a psicoterapia, que vai atingir a causa básica para recuperar a funcionalidade do intestino, eu coloco alimentos ricos em fibras, que são alimentos que me ajudam a movimentar aquele intestino e me regularizam. Isso é uma terapia complementar, o alimento é uma terapia complementar da terapia da causa básica, que às vezes é tão ou mais importante que o tratamento da causa básica. Às vezes, enquanto você não consegue resolver a causa básica, você se encher de fibras faz você regular ou sofrer menos na constipação, até você conseguir não comer tanta fibra assim, comer dentro da normalidade, do habitual, mas porque aí você resolveu a causa básica. Ele serve também como preventivo, né? Que tem uma tendência genética, uma dislipidemia, colesterol, a gente sabe que alguns alimentos favorecem a formação do colesterol, da lipoproteína que limpa o colesterol, que é chamado de colesterol bom, diminui o mal, ou que diminui a absorção. Então você não tem a doença em si, mas já tem uma tendência, ou não sabe se tem a tendência nenhuma, mas está ficando sedentário, e aí você usa alimentos para promoção de saúde. Então os alimentos funcionais, eles visam utilizar os alimentos, determinados alimentos ou combinações e comidas ou alimentos feitos de uma dada maneira na comida, então tanto alimento como comida, para como um elemento coadjuvante no tratamento de alguma enfermidade. Quando você tem uma agressão, e aí usa como preventivo para neutralizar total, parcialmente, essa agressão, e aí você não desenvolver a doença pela agressão, é uma forma preventiva, ou como promotora de saúde, você não tem agressão nenhuma, mas você quer estar tudo bem, e aí você come aqueles alimentos específicos. E o que faz esses alimentos são chamados de alimentos funcionais, porque interferem no funcionamento, o alimento, a comida, interfere no funcionamento de dada estrutura, que vai ajudar a tratar, vai evitar agravos quando você é agredido, ou seja, fazer prevenção, ou vai promover a manutenção da saúde. E é o que faz uma pessoa escolher por alimentos funcionais, um dado tipo de alimento funcional, incorporar na sua dieta, ou ter uma dieta, um hábito alimentar totalmente voltado para os funcionais. Pode ser só para um dado alimento, uma dada situação, ou geral. Aí seria a alta renda, que geralmente muitos desses alimentos, manter o hábito, precisa de dinheiro. E também, para ter informação, nem sempre uma pessoa de baixa renda ou de renda moderada consegue acessar informações fidedignas, sustentadas, que mantêm aquilo dali, né? Que é por não ter acesso a determinados profissionais da área da nutrição, especificamente para isso, ou de ter informações mesmo, de buscar, ou então a alta renda, geralmente as pessoas que têm habitualmente o uso de alimentos funcionais, uma boa parcela delas tem uma alta renda econômica que permite a busca da informação, a manutenção das informações e a manutenção desse tipo de dieta. O alto nível de escolaridade, então com alto nível de escolaridade você também é certo, porque você pode ter alta renda, e o seu nível de escolaridade ser muito baixa, e aí você não conseguir entender ou valorizar as informações que você poderia ter, né? Você nem busca, e não sabe o que busca e não encontra nada, por mais que esteja ali na cara. E aí o alto, geralmente, e às vezes até gente que não tem nenhuma alta renda, que geralmente quem tem, quanto maior o nível de escolaridade, geralmente, nem sempre, maior a renda, quando comparado com outros pares com baixo nível de escolaridade. Também nem sempre, atualmente, infelizmente, alto nível de escolaridade não é de intelectualidade. Então, às vezes é alto nível de escolaridade, mas a gente nem sabe como é que chegou ali. E aí não tem intelectualidade, também não vai consumir. Mas, voltando, às vezes tem alguém com alto nível de escolaridade, que faz jus à sua escolaridade, aí tem informações, vem a importância, e aí consegue driblar, que às vezes nem tem tanto dinheiro assim, mas consegue driblar e trazer alimentos funcionais ou partes de alimentos funcionais para o seu cardápio. As mulheres também são outras que utilizam muitos alimentos funcionais, principalmente para promoção de saúde. Ela não tem nenhum agravo de saúde, mas ela promove, vê que aquilo é importante, busca e coloca no alimento. Então, muitas das vezes, o restante da família vai por aquela mulher, né?
que ela é que é responsável por aquilo. Então, quem vive sozinho, as mulheres têm mais alimentos funcionais na sua dieta, no dia a dia, do que homens. E também quando se refere a, assim, você tem uma agressão que pode te gerar um desconforto e você tem alimentos que neutralizam aquilo. Então, tanto na prevenção de agravos e na promoção, as mulheres são campeãs. Quando é para tratar, a mulher também mantém, né? Também adere. Mas aí entra os homens. Quando você tem uma doença que ele consegue entender que a presença daquele alimento prejudica aquela doença, mas que a presença de um outro alimento melhora o funcionamento, ele tanto rejeita como principalmente traz os funcionais. Às vezes ele até fala assim, olha, eu gosto muito desse alimento, eu tenho uma dificuldade de perder isso, mas eu sei que esses alimentos funcionais vão diminuir eu ter, né? Então o ideal seria que, se ele não pode comer determinadas coisas, que ele não coma. Mas às vezes ele busca, o homem faz isso, ele busca coisas para atenuar. Então o homem geralmente, na promoção e prevenção de agravos à saúde, ele não é muito de incorporar os alimentos funcionais, não. Às vezes vai na onda da mulher, que a mulher fez, se é a mulher que faz, mas quando é ele que faz, não vai ter lá os funcionais. Estou falando de maneira geral, é claro. Mas quando é para melhorar um agravo, principalmente muito mais para trazer o alimento funcional, até para neutralizar outros alimentos que não deveria usar e que ele quer neutralizar, aí ele vai usar o alimento funcional, ele busca nessa situação. O adulto jovem, mas a criança só vai se alguém der. A criança em si não está nem aí por ter alimento funcional, nem adolescente, eventualmente tem um nível de escolaridade muito bom, mas adolescente, pré-adolescente quer lixo, quer saber da funcionalidade, a mesma coisa a criança. O idoso também, a não ser que o idoso tenha todo o histórico de vida, se ele chegou idoso sem ter opção pelo funcional, né? Agora, quem é mais que adere e que se mantém são os adultos jovens, né? E aí todas as outras faixas se beneficiam do adulto jovem. Como agora que nós temos a geração que tem mais informação e que tem mais gente consumindo alimentos funcionais nos locais em que o nível de escolaridade e a renda é mais alta, né? Porque tem outros que a nível de escolaridade é baixa, a renda é baixa, e aí tem até muita população jovem continua não comendo uma adesão para funcionar. Mas daqueles que a região, a família, o local, o país é de alta renda, de alto nível de escolaridade, agora essa geração de adultos jovens, e aí a gente revendo pessoas isoladas ou famílias isoladas que, quando adultos jovens, aderiu aos alimentos funcionais e continuou por todo o resto da vida, haverá uma tendência das outras faixas etárias posteriores e até as crianças que têm alimentação ali controlada pelos pais, porque às vezes tem situações ou culturais ou econômicas que a criança come mais fora de casa do que dentro, né? Então, mas o adulto, aí o adulto jovem pode influenciar dependendo de, né, como ele se mantém. Mas geralmente quem faz escolha pelos alimentos funcionais são os adultos jovens. Também tem os aspectos culturais, né, a cultura de se tratar, de se cuidar, enquanto todo tem um aspecto cultural né, assim, os homens, de uma maneira geral, eles têm uma capacidade de sobrevida maior do que as mulheres. Mas por que geralmente as mulheres são mais longevas do que os homens? Se eles têm estruturalmente, hormonalmente, imunologicamente, uma capacidade de sobreviver por mais tempo do que a mulher. Justamente porque, culturalmente, na maioria dos grupos, os homens não se cuidam. Até aqui no alimento funcional, promoção e prevenção, a mulher adere, o homem só que a casa caiu. E aí, às vezes, a casa caiu e aí não dá. Aí o homem não. Se o homem tivesse a mesma preocupação em promoção e prevenção de saúde, quando tivesse um agravo, tratasse logo, tal como as mulheres, teríamos mais viúvos do que viúvas, né? E se tivesse realmente as mesmas condições de trabalho, aí então é que o número de viúvas ia ser bem diminuto e os de viúvas bem aumentados. Então, da mesma maneira que tem essa diferenciação de gênero, tem também de famílias. Tem famílias que têm esse tipo de preocupação, de pai para filho, então é um aspecto cultural, né? Quando uma criança ou um adolescente, por exemplo, a mãe faz determinados alimentos para a criança se acostumou, até quando ela vai para fora
da família ela querer aquilo que ela se acostumou ali, é um aspecto cultural, né? A forma de preparo, se é uma coisa que é fácil preparar, se é um alimento, se ele tem acesso a alimentos funcionais cujo preparo não faz parte da cultura dele, do bolso dele. Às vezes o alimento é até barato, mas a forma de consumir é muito complicada, né? Então, formas de consumir fáceis, alimentos in natura, que você vai lá e come, ou que são fáceis, acesso, e outras coisas que se misturam são fáceis acesso, que economicamente também baratos, que viabilizam também, pode fazer com que você faça adesão funcional ou não. O flavor, né? Aí volta, por mais que você tenha a racionalidade da importância daquilo, tem que ser saboroso. Se for uma coisa que não é saborosa, olha, você precisa de muitas fibras, mas o sabor horrível, péssimo. Por mais que saiba que as fibras vão ajudar ele lá no intestino dele, ou na absorção, ele não vai querer. Tem que ser coisas que atraiam, que sejam prazerosas. E então alimentos funcionais que conseguem ser simultaneamente funcionais e prazerosos têm uma melhor adesão. E os rótulos, né? O rótulo não só da propaganda, do chamativo, como as informações. Ele tem acesso à informação, ele pega, olha, que alimento interessante. Às vezes, por uma propaganda, eles, sei lá, olha, tem isso, serve para isso, para aquilo outro. Então, quanto maior riqueza de informações que aquele público consumidor consiga entender, também é uma outra coisa que favorece a adesão e a incorporação do alimento funcional na sua vida. Então, leite de aveia. Você não tem hábito, só culturalmente não tem hábito, aí você tem que ter informações. Agora vamos supor que você pegou um pote, olha, isso é bom para isso, olha, eu tenho isso, olha, interessante, vou consumir. Aí se você conseguir fazer formas de preparos fáceis, que faz parte da sua cultura, dos seus acessos, das suas informações, e ainda tiver um flavor adequado, aí você vai virar fã do leite de aveia. Agora, se você teve a informação, mas o flavor é ruim, a forma de preparo é inadequada, você vai acabar deixando para lá. Então, o rótulo pode trazer, mas é uma interação de outros elementos que vai manter a sua escolha. Bem, encerramos então aqui com essa escolha dos alimentos funcionais. O nossa videoaula, né, começou na anterior e terminou nessa, dos fatores que influenciam e determinam o padrão alimentar de uma pessoa, de uma família, de uma localidade, de um grupo, de um país. Na próxima aula, videoaula, vamos discutir o que é segurança alimentar, o que é insegurança alimentar, o que é política de segurança alimentar. Mas isso lá na outra videoaula. E aí fiquem com a jaca, né? Olha só, tem jaca mole, jaca dura, olha as propriedades da jaca, o que ela contém. Fiquem com a jaca aí e quando puderem, se puderem, vá apreciar uma jaca. Até a próxima, pessoal. Bom apreciar, né? Pode manipular o bom.